a melhora do nosso companheiro deputado Aguiar, que se encontra hospitalizado após um acidente que inclusive levou a óbito um casal que estava no carro que colidiu com a sua caminhonete, e que as informações que nós obtivemos, a colisão foi frontal e o motorista do outro carro estava alcoolizado. Quando a gente observa o contingente de reclamações que muitas vezes se faz em relação ao volume de acidentes que temos em Santa Catarina, segundo o Estado brasileiro com maior número de acidentes, a gente tem o álcool como uma das causas desencadeadoras destas estatísticas graves e infames no estado de Santa Catarina. Então, a minha condolência aos familiares dos que faleceram e as melhoras ao deputado Aguiar, que terá que, pelo menos aí durante uns 30 dias, a gente que é médico, ficar acamado, né? Então, pedir aos companheiros eleitores e coordenadores de campanha dele que se superem nesses 30 dias para cobrir o que o Aguiar não pode fazer de trabalho. Ao mesmo tempo, como membro do Partido dos Trabalhadores, já deixei isso claro em outras circunstâncias, mas quero aqui também claramente me posicionar a favor do estaleiro na cidade de Biguaçu. Nós sabemos dos debates que se faz em relação às questões ambientais, e eu sempre tive uma postura preservacionista. Fui assim enquanto prefeito, sou assim enquanto cidadão e enquanto parlamentar nessa casa. Mas os investimentos que se colocam hoje para a cidade de Biguaçu, com esse estaleiro, representa não apenas a questão da geração de emprego, mas os argumentos iniciais do Instituto Chico Mendes, que se fez presente na audiência pública em que esteve inclusive a nossa senadora Ideli Salvati, diversos parlamentares, o ministro Gregolin, coordenado também pelo deputado Edson Andrino, mostra que nós temos alternativas às questões ambientais para a implantação desse estaleiro em Santa Catarina. E a ministra do Meio Ambiente já se colocou claramente favorável à medida em que puxou para Brasília este debate. Não existe desenvolvimento econômico se você, em determinados momentos, não tiver elasticidade para poder, em determinados momentos, levar a algum detrimento ambiental. Isso foi no mundo inteiro. Mas nós temos que verificar quais as medidas cabíveis, primeiro, para amenizarmos o máximo possível o impacto ambiental. Segundo, quais as medidas cabíveis para neutralizarmos esses impactos em outras áreas que isto permita. Não tem como vender um carro sem gerar poluição ambiental. Todo carro libera monóxido de carbono. Não é por isso que vamos desativar a indústria automobilística. Por isso, esse investimento é de fundamental importância para o estado de Santa Catarina. Este investimento é de fundamental importância para a cidade de Biguaçu e a Grande Florianópolis, à medida em que gera emprego
e efetivamente também coloca o estado de Santa Catarina no cenário dos grandes estaleiros nacionais. E aí é importante dizer que o que está potencializando os investimentos nos estaleiros do Brasil é a política nacional do nosso governo Lula. É a política nacional implementada pela ministra Dilma enquanto ministra da Casa Civil. Isto é muito tranquilo. Nós, na década de 70, éramos a segunda nação desse mundo, em termos de estaleiros. Na década de 80, com a estrutura de propostas de privatização, este segmento econômico foi colocado à margem do processo industrial de desenvolvimento econômico do Brasil. E o governo Lula, principalmente com a questão do pré-sal, e com a Petros, que é o braço da Petrobras, de transporte de petróleo e gás, fez com que voltássemos a investir nesta área. Portanto, como deputado do Partido dos Trabalhadores, vejo de suma importância equacionarmos todos os problemas, todas as reservas que se tem, todas as equações, enfim, para que possamos ter esse investimento e esse estaleiro na cidade de Biguaçu. Ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando e vendo aí o grande problema dos aeroportos, dos voos atrasados, das reclamações dos usuários, que não é mais dos aeroportos, são das empresas, e aí principalmente a Gol. E a gente vê que a imprensa cita os atrasos sem recriminar tanto as empresas, como fazia com o governo federal, com a questão dos apagões dos aeroportos que tivemos no ano passado. E o que estamos vendo em relação a Gol, e um pouco menos em relação à TAM, está relacionado ao excesso de carga de trabalho dos funcionários que tinham, e que por lei tem que ter um determinado repouso, porque isso gera risco aos passageiros que estão utilizando esses voos. Então é importante que o mais urgente possível essas empresas resolvam essa questão. A gente sabe que muito pode se recorrer judicialmente, porém sempre demora. Os usuários que estão sendo prejudicados. Mas nós precisamos resolver isso urgentemente. Por isso, enquanto parlamentar do PT, a gente aqui também faz esse registro, que é um problema de incompetência dessas empresas que estão produzindo tantos atrasos nos voos dos aeroportos brasileiros. Obrigado, presidente.